Boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo de Gestora. Nosso encontro semanal, todas as segundas-feiras, aqui às 20 horas. Se é a primeira vez que você está me vendo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Vanessa Malerba, eu sou especialista em métodos ágeis de gestão e eu estou aqui para te ajudar a aumentar a produtividade da sua equipe. E como que eu faço isso? Através de controle, organização e resultado. Gestão com cor. É isso que significa cor aqui e é para isso que eu tô aqui para te ajudar. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode mandar aí no comentário, fica à vontade, que eu tô aqui à disposição para conversar mesmo, tá bom? Aqui é um papo. Então, vamos lá. O papo de hoje, como eu coloquei aqui no tema dessa live, é como a desorganização afeta negativamente a produtividade da sua equipe. E eu quero começar esse papo conversando com você, contando uma história que aconteceu hoje comigo, tá bom? Se você não sabe ainda, eu presto serviços de consultoria para diversas empresas de diversos portes e hoje eu estava justamente conversando com gestores de uma grande construtora aqui da minha cidade, Curitiba, onde eu moro. E nessa conversa é óbvio que o tema produtividade veio à tona. Um dos maiores desafios, os motivos pelos quais eles estão contratando a minha consultoria é aumentar a produtividade da equipe. E junto com esse tema veio também outras palavras aí em comum que sempre aparecem, que é tenho dificuldade de fazer o pessoal, a equipe, as pessoas que estão ali trabalhando com a gente, seguirem rotinas padronizadas e fazer as coisas como tem que ser feito. E aí eu pergunto de volta, né? Por que será que essas pessoas não estão seguindo as rotinas como elas deveriam seguir? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa, a gente responsabilizar outra pessoa, a gente dizer que é a equipe, que é o funcionário, que é o chefe, que é o RH, seja lá quem for, tá? Que é o dono da empresa e assim por diante, que não coloca as coisas em ordem. Mas se você faz parte do problema, você também faz parte da solução. Então, como que você, gestor ou gestora, líder ali da equipe, não importa o nome do cargo que você tem, se é supervisor, se é coordenador, se é gerente, se é líder mesmo, o nome do cargo que está ali no crachá não importa. Se você já tem uma ou duas pessoas aí trabalhando com você, ou mais, né? Pode aí chegar até 50 pessoas trabalhando com você, sob sua subordinação, você já é um gestor ou uma gestora de equipe. Então, o que você pode fazer, né? Qual é a sua parte nessa responsabilidade para poder arrumar isso, né? Para poder fazer essa equipe ser mais produtiva. E o primeiro passo que eu te digo com todas as letras é prezar pela organização. E aqui eu trago uma organização bem específica, que é a organização dos processos da sua empresa ou da sua equipe, né? Muitas vezes a gente sai simplesmente passando atividade, simplesmente falando, faz isso, faz aquilo, faz um terceiro, faz um quarto, faz um quinto, mas sem ter uma ordem lógica dessas atividades, sem ter uma sequência que faça sentido na cabeça das pessoas. E isso causa uma grande desmotivação. Tá? Essa é uma palavra também que sempre aparece
E todo mundo fala, né? Ah, como é que eu motivo mais a minha equipe? Como é que eu motivo mais as pessoas? Gente, motivar as pessoas é bem complexo, não é uma coisa assim, ó, da noite pro dia que a gente faz, mas o comecinho, o primeiro passo que você pode fazer para aumentar essa motivação do seu time, para aumentar a produtividade dessa equipe, é sim começar a organizar atividades e tarefas de forma lógica, numa sequência lógica. Então, vou dar aqui um exemplo de quando eu era gerente de uma equipe de exportação, tá? Vou trazer aqui esse ponto bem claro para a gente poder trabalhar um pouco quanto a isso. Quando eu trabalhava com essa equipe, eu gerenciava uma equipe aí de 6 pessoas nessa equipe de exportação. E o que eu fiz com essa equipe? Ao invés de simplesmente ser eu a que ficava ali louca, passando, faz isso aqui, faz esse outro, faz esse terceiro, faz um quarto, eu criei uma estrutura lógica, onde as atividades iam passando pelos membros das equipes em sequência. Então, a primeira pessoa que pegava as atividades era a pessoa que fazia o atendimento pós-venda, tá? Então, o time comercial lá vendia, chegava pra gente dizendo assim, ó, tá vendido. Quando chegava isso, tá vendido, essa primeira pessoa, ela era responsável por filtrar, por avaliar, ver o que tinha sido vendido, fazer um pedido pro fornecedor, acompanhar esse fornecedor. Uma vez que esse pedido chegava do fornecedor no nosso estoque, a atividade começava para outra pessoa. Então, é quase que aquelas corridas que a gente vê nas Olimpíadas de passar o bastão de um para o outro, né? Uma pessoa vem correndo com o bastão, chega lá do outro lado, passa o bastão, a outra pessoa volta correndo com o bastão, chega do outro lado, pega o bastão, vai correndo do outro. Então, a gente tem que entender essa sequência lógica. Se a gente simplesmente começar a soltar coisas de forma aleatória para as pessoas, a tendência é cada vez mais que essas pessoas se sintam desmotivadas, porque elas não fazem ideia de qual é o real papel delas ali, elas não fazem ideia de como que o trabalho delas contribui para o todo, como que o trabalho delas afeta as outras pessoas também. E aí eu falo, isso não é uma equipe, são simplesmente um bando de pessoas trabalhando juntas, sentadas numa mesma sala. Isso não é uma equipe. O que a gente quer para desenvolver produtividade, motivação, engajamento é construir um espírito de fato de equipe. É quase mesmo como questões de atletas, de esportes coletivos. A gente tem várias pessoas ali contribuindo cada uma da sua maneira, mas que o resultado é de todos. Se um perder, todos perdem. Se um ganhar, todos ganham. Isso é equipe. E já que eu falei aí desse exemplo, trouxe esse contexto do esporte, no esporte tem regras. O jogo para ser jogado tem ali, seja qual for, né? Existem regras. Esse final de semana eu estava assistindo o jogo de vôlei aí. Existem regras, não pode tocar na rede, se a bola for para fora, o ponto é do outro time e assim por diante. Então, eu te pergunto, quais são as regras que você está colocando na sua equipe? Não precisa esperar as regras da empresa toda. Se você já tem responsabilidade sobre um time, se você já tem responsabilidade sobre uma equipe e o resto da empresa é bagunçado, arruma você, a sua equipe e sirva de exemplo. Porque quando você começa a arrumar a sua equipe, você começa a influenciar outras equipes também. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nisso para começar a se transformar no que eu chamo de agente da mudança.
Eu tenho certeza que se você tá aqui, se você gosta do meu conteúdo, você é essa pessoa. Talvez eu não tenha despertado aí dentro de você ainda, mas eu tenho certeza que você já tem essa faísca aí dentro de você para ser o agente de mudança da sua empresa. Então começa a refletir o que você pode fazer no micro, o que você pode fazer no seu time, na sua área, no seu departamento, ou até mesmo se você é colaborador ou colaboradora individual, o que você pode fazer na sua mesa, na sua rotina. Isso já faz um grande efeito, simplesmente por ser exemplo de outras pessoas. Então reflete com muito carinho e muita atenção o que é que você pode fazer no seu time. Eu deixo aqui a dica que começar a estruturar atividades e tarefas de forma lógica, numa sequência com começo, meio e fim, vai resolver já muitos dos seus problemas, vai fazer o time começar a enxergar o que aquela pessoa tem de impacto no todo, o que é muito relevante, é muito legal para a gente entender e falar, caramba, eu realmente faço a diferença aqui, do que simplesmente ser um fazedor ou uma fazedora de tarefas. Ser simplesmente uma pessoa que vai ticando, fiz isso aqui, fiz esse outro, fiz um terceiro. Isso não motiva ninguém no longo prazo, tá? Então, pensa em estruturar as suas atividades, as atividades da sua equipe, da sua área, nessa sequência lógica. Isso vai melhorar não só a motivação da equipe, mas você vai ver reflexos, sim, no aumento da produtividade, você vai ver retrabalhos diminuindo. O que é o retrabalho, né? Quando alguma coisa sai errado e você tem que fazer de novo. Isso vai diminuir também, eu te garanto. E vai principalmente diminuir o estresse e a ansiedade dessa galera. Então o impacto, aproveitando aí, né, que a gente saiu, né, agora do Setembro Amarelo, estamos entrando em outubro já, mas a gente estava no Setembro Amarelo falando de saúde mental. Não é simplesmente fazer palestra e dizer para os seus colaboradores que precisam cuidar da saúde mental. Olha para você como que você está cuidando também disso e alimentar isso de forma organizada, colocar essa estrutura em sequência lógica, em todos esses passo a passo da sua equipe, tanto para atividades quanto tarefas, porque tem diferença sim, tá? Mas isso é um papo para uma outra live. Vai ajudar a diminuir esse estresse e essa ansiedade que é causa aí de tantos afastamentos no ambiente de trabalho hoje em dia. Então, reflete. Qual é a sua contribuição? O que você, não é o chefe, não é o funcionário, não é o vizinho, não é o colega, é você, pode fazer para contribuir com isso? Se você faz parte do problema, você também faz parte da solução. E se você está vendo o seu ambiente de trabalho completamente desorganizado, começa você a organizar ele, começa você a ser o exemplo, começa você a colocar ordem nessa casa, tá bom? Novamente, eu sou Vanessa Malerba. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no botão para me seguir, me acompanha aí nas redes sociais. Toda segunda e quinta tem vídeo ao vivo aqui, onde a gente pode comentar, conversar, compartilhar. E se você não comentou aí porque ficou envergonhado, tímido, estava fazendo outra coisa só ouvindo, fica à vontade também para me mandar uma mensagem no direct ou na caixinha de perguntas que eu deixo lá nos stories, tá bom? Hoje eu fico por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!